A noite caía sobre a imponente, porém agora silenciosa, mansão Medeiros, trazendo consigo não apenas a escuridão, mas também o peso de décadas de glória e, mais recentemente, de desespero. Dona Beatriz, os dedos envelhecidos e trêmulos, acariciava a moldura de uma fotografia empoeirada. Nela, um casal jovem e sorridente irradiava uma felicidade que parecia impossível de ter existido dentro daquelas paredes. Seus olhos, antes cheios de um brilho altivo, agora refletiam uma tristeza profunda, quase abissal. Uma lágrima solitária, carregada de arrependimento e de uma melancolia antiga, deslizou lentamente por sua face marcada pelo tempo, um caminho salgado que contava histórias não ditas, promessas quebradas e um império que, ela sabia, estava à beira do colapso. O vento uivava lá fora, um lamento que parecia ecoar a dor em seu peito, uma premonição sombria do que estava por vir, da verdade que se recusava a permanecer enterrada. A sombra do passado, segredos profundos ameaçam desmoronar um legado. Império em ruínas. Fique agora com o primeiro episódio de hoje. Na manhã seguinte, a mansão ainda parecia carregar o peso da noite. Fernando Medeiros, o filho mais velho e herdeiro aparente, caminhava de um lado para o outro em seu escritório, o telefone apertado contra o ouvido, a voz baixa e carregada de uma tensão palpável. "Eu não tenho esse dinheiro, entende? O prazo já estourou." As palavras, quase um sussurro furioso, revelavam a profunda crise financeira que ele tentava, em vão, esconder. Seu rosto, embora ainda jovem para seus 50 anos, exibia rugas de preocupação e uma ponta de desespero que contrastava com sua apa. Ele se sentia encurralado. O peso do nome Medeiros, outrora motivo de orgulho, agora uma âncora que o puxava para o fundo. A cada batida do coração, a ameaça de ruína se tornava mais real, mais iminente, e a cada ligação não atendida, o abismo parecia se aprofundar ainda mais sob seus pés. Minutos depois, a porta do escritório se abriu, revelando Gustavo, o advogado da família há décadas, um homem de confiança com um olhar perspicaz. Ele carregava uma pasta pesada, cheia de documentos que Fernando preferia ignorar. "Fernando, precisamos conversar seriamente sobre isso. Os credores estão impacientes e os relatórios, eles não são bons." Gustavo falava com a calma de quem já vira muitas tempestades, mas a preocupação em sua voz era evidente. Fernando, irritado, bateu na mesa. "Relatórios? Besteira! É apenas um momento difícil. O Império Medeiros não vai cair por causa de alguns números vermelhos." A negação era uma armadura, mas Gustavo via as rachaduras. Ele sabia que o problema era muito maior do que Fernando permitia a si mesmo admitir, uma teia de dívidas e má gestão que estava prestes a se romper, arrastando a todos para o fundo. Enquanto a tempestade se formava dentro da mansão, Sofia, a filha de Fernando e neta de Beatriz, vivia em um mundo de sonhos e idealismo. No vasto jardim da propriedade, ela caminhava entre as roseiras, o sol da manhã acariciando seus cabelos. Em suas mãos, um caderno de esboços com planos para uma fundação de caridade, um projeto que enchia seu coração de esperança. Ela visualizava o futuro com um otimismo inabalável, alheia à escuridão que se adensava sobre sua família. Para Sofia, o nome Medeiros era sinônimo de generosidade e sucesso, não de dívidas e segredos. Sua alma pura e seu desejo de fazer o bem eram um contraste gritante com a realidade sombria que se desenhava nos corredores da mansão, uma bolha de inocência prestes a ser estourada pelas duras verdades que a aguardavam. Na cozinha da mansão, o aroma de café fresco misturava-se com o silêncio de Helena, a antiga governanta, que observava Sofia pela janela. Seus olhos, que haviam testemunhado gerações de Medeiros, carregavam um peso de conhecimento e uma profunda tristeza. Ela via a pureza da jovem e seu coração apertava-se com a inevitabilidade da desilusão. Helena sabia que a felicidade de Sofia era frágil, construída sobre mentiras e omissões que mais cedo ou mais tarde viriam à tona. Em sua mente, flashes de um passado distante, de conversas secretas e olhares furtivos, um tempo em que os alicerces daquele império foram construídos sobre areia. Ela sentia um desejo profundo de proteger a menina, mas também a impotência de quem sabe que certas verdades não podem ser eternamente escondidas.
Em sua mente, flashes de um passado distante, de conversas secretas e olhares furtivos, um tempo em que os alicerces daquele império foram construídos sobre a areia. Ela sentia um desejo profundo de proteger a menina, mas também a impotência de quem sabe que certas verdades não podem ser eternamente escondidas. O almoço na imensa sala de jantar dos Medeiros era uma intensa. Dona Beatriz, impecável em sua postura, tentava manter as aparências, falando sobre amenidades e o clima, enquanto Fernando, visivelmente tenso, mal tocava a comida, respondendo em monossílabos. Sofia, percebendo a atmosfera pesada, tentava animar a conversa, compartilhando seus planos para a fundação. Vovó, pai, imagine o impacto que podemos ter na comunidade. Mas suas palavras pareciam se perder no ar denso de silêncios não ditos. Beatriz lançava olhares preocupados para Fernando, que desviava o olhar, evitando qualquer menção aos problemas que o consumiam. A tensão era quase palpável, um elefante invisível na sala, e Sofia, apesar de sua inocência, começava a sentir o desconforto, a rachadura na fachada de perfeição familiar. Mais tarde, em seu quarto, Dona Beatriz estava imersa em suas memórias. Sentada à penteadeira, ela abriu uma pequena caixa de madeira entalhada, um relicário de um passado distante. Dentro, fotos amareladas, um leque de seda e, no fundo, uma carta antiga, com a caligrafia de um homem que ela não via há décadas. Seus dedos roçaram o papel, e o cheiro de um perfume esquecido pareceu flutuar no ar. A carta falava de um amor proibido, de um segredo guardado a 7 chaves que poderia, se revelado, demolir tudo o que ela construíra. Uma dor aguda perfurou seu peito, um lembrete do sacrifício que fizera, das escolhas que a assombravam. Ela fechou os olhos, revivendo o momento da decisão, a angústia de ter que escolher entre o amor verdadeiro e a manutenção do legado familiar, uma escolha que agora parecia ter sido em vão. No escritório de Gustavo, pilhas de documentos e extratos bancários cobriam sua mesa. Ele trabalhava incansavelmente, seus óculos escorregando pelo nariz, a mente focada em desvendar a complexa teia financeira dos Medeiros. Um arrepio percorreu sua espinha quando ele se deparou com uma série de transferências atípicas, valores vultosos que pareciam ter sido desviados para contas offshore. A cada nova descoberta, a gravidade da situação tornava-se mais evidente. Não se tratava apenas de má administração, mas de algo muito mais sombrio, possivelmente criminoso. A lealdade de Gustavo à família era inquestionável, mas sua ética profissional e seu senso de justiça eram ainda mais fortes. Ele sabia que estava prestes a descobrir uma verdade que abalaria não apenas os Medeiros, mas toda a sua própria vida. Uma verdade que ele sentia que não poderia mais ignorar. Longe dali, em sua própria pesquisa para um trabalho da família Medeiros, Sofia vasculhava antigos arquivos de jornais digitalizados. Ela buscava histórias inspiradoras, feitos notáveis. Mas, em meio a elogios e reportagens sobre o crescimento do império, um pequeno recorte de jornal, quase escondido, chamou sua atenção. A manchete, "Escândalo na indústria, nome da família Medeiros envolvido em acusações", era vaga, mas o suficiente para despertar sua curiosidade. A data era de décadas atrás, um tempo que ela mal conhecia. Uma sensação estranha, um calafrio percorreu sua espinha. Aquele pequeno pedaço de papel parecia destoar de tudo o que ela acreditava sobre sua família, uma primeira rachadura em sua visão idealizada. Ela sentiu um ímpeto de investigar mais a fundo, sem saber que estava prestes a abrir uma caixa de Pandora. A descoberta de Gustavo não demorou a chegar aos ouvidos de Fernando, que o convocou para um confronto no escritório. A fúria de Fernando era palpável, seus olhos faiscavam. "O que pensa que está fazendo, Gustavo? Fuçando onde não deve?" Ele tentou intimidar o advogado, sua voz baixa e ameaçadora. Mas Gustavo, embora sentisse o peso da raiva de Fernando, não cedeu. "Estou fazendo meu trabalho, Fernando, e o que encontrei é grave, muito grave. Isso não é uma brincadeira, é a ruína da família e, possivelmente, a sua." A tensão entre os dois era quase um duelo, uma batalha de vontades. Fernando percebeu que Gustavo não seria facilmente manipulado, e a raiva deu lugar a um desespero ainda maior, a uma sensação de que o cerco estava se fechando de forma inexorável. Naquele mesmo dia, Dona Beatriz, com a voz embargada pela emoção, ligou para Helena.
Helena, preciso que encontre algo para mim, algo muito antigo, guardado no sótão, em uma caixa de chapéus da minha mãe. É crucial. Sua voz era um sussurro de súplica, revelando uma vulnerabilidade que poucos conheciam. Helena, do outro lado da linha, ouviu com atenção, a compreensão em seu olhar, mesmo sem ver Beatriz. Sim, dona Beatriz, farei isso imediatamente. O pedido, por mais enigmático que fosse, ressoou com um peso que só elas duas entendiam. Helena sabia que o que Beatriz procurava não era um simples objeto, mas uma peça-chave para desvendar um mistério, um segredo que há muito tempo as duas carregavam, cada uma à sua maneira. Era um sinal de que o tempo das verdades escondidas estava chegando ao fim. Incentivada pela curiosidade despertada pelo recorte de jornal, Sofia decidiu abordar Helena. A governanta, com sua longa história na família, parecia ser a única que poderia ter respostas. Helena, posso te fazer uma pergunta? Você se lembra de algum escândalo envolvendo a família há muitos anos? Helena, que estava arrumando flores, parou por um instante, seu corpo enrijecendo. Ela virou-se para Sofia, um sorriso brando e evasivo nos lábios. Escândalos, minha querida, em todas as famílias ricas há histórias, mas nada que vale a pena ser lembrado. Seus olhos, no entanto, contavam uma história diferente, um brilho de apreensão e um véu de mistério. Sofia sentiu que Helena estava escondendo algo, uma verdade que a governanta não queria que ela descobrisse. A resposta evasiva, em vez de acalmar sua curiosidade, apenas a intensificou, plantando uma semente de desconfiança. Enquanto isso, Fernando, cada vez mais acuado, fazia uma ligação em segredo, longe dos ouvidos curiosos. Sua voz, outrora arrogante, agora soava desesperada, quase implorante. Eu preciso desse dinheiro, não importa o custo. Sim, eu sei dos riscos, mas não há outra saída. As palavras eram trocadas com um tom sombrio, um acordo feito nas sombras que prometia uma solução rápida, mas com consequências potencialmente desastrosas. Ele sentia que estava jogando seus últimos dados, apostando tudo o que tinha e talvez o que não tinha em uma jogada arriscada. O sombrio interlocutor do outro lado da linha parecia ter o poder de salvá-lo ou de afundá-lo de vez. Fernando estava entrando em um caminho perigoso, disposto a cruzar qualquer linha para salvar o império ou o que restava dele, mesmo que isso significasse se perder completamente. Em sua solidão, Dona Beatriz revivia em sua mente um dia específico, como se fosse ontem. Era o dia do noivado de seu filho, Fernando, com a mãe de Sofia. Um dia de festa e promessas, mas para Beatriz, um dia de um sacrifício silencioso. Ela se lembrava de um encontro secreto, de uma despedida dolorosa, de uma promessa feita sob juramento de nunca revelar a verdade, sobre um amor perdido e um segredo guardado que poderia ter mudado o curso de suas vidas. A cujo nome ela não ousava pronunciar, assombrava seus pensamentos. Era a fundação daquele império, sim, mas também a fundação de sua própria prisão emocional. Ela sentia o peso de cada escolha, cada renúncia, e a ironia de que tudo aquilo pelo qual ela havia sacrificado tanto, agora estava desmoronando. A inocência de Sofia começava a dar lugar a uma crescente desconfiança. Ela observava a tensão entre seu pai e sua avó, os olhares furtivos, os sussurros. A cada dia, mais e mais peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar, revelando uma ansão. Antes um refúgio de segurança e felicidade, agora parecia um palco para um drama oculto, onde cada um guardava seus segredos. Sofia começou a prestar mais atenção, a ouvir com mais cuidado, a ler nas entrelinhas. O sorriso forçado de seu pai, a melancolia de sua avó, a evasão de Helena, tudo contribuía para a sensação de que algo estava profundamente errado. Seu mundo perfeito estava se desfazendo e ela sentia que precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. De volta ao seu escritório, Gustavo fez uma descoberta chocante. Em meio a uma auditoria minuciosa, ele encontrou evidências de uma conta bancária secreta, em nome de uma empresa de fachada, para a qual grandes somas de dinheiro haviam sido transferidas. O rastro levava diretamente a Fernando Medeiros. A mão de Gustavo tremeu ao ver os documentos, a gravidade da situação o atingindo em cheio.
Aquilo não era apenas má gestão, era fraude. Ele estava diante de um dilema moral que poderia destruir sua carreira e sua relação com a família que servira por toda a vida. A lealdade aos Medeiros colidia com seu dever profissional e sua consciência. O império não estava apenas em ruínas, estava afundando em um pântano de ilegalidade, e Gustavo sabia que precisava fazer uma escolha. No sótão da mansão, um lugar esquecido e empoeirado, Helena vasculhava caixas antigas, em busca do que Dona Beatriz havia pedido. O cheiro de mofo e passado preenchia o ar. Entre objetos quebrados e lembranças empoeiradas, ela encontrou uma pequena caixa de chapéus, tal como Beatriz descrevera. Dentro, sob um véu de renda, estava um medalhão de prata, com inscrições quase apagadas pelo tempo. Ao tocá-lo, uma onda de memórias invadiu Helena. Era o medalhão que Dona Beatriz havia dado a alguém há muitos anos, um símbolo de um segredo compartilhado. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma melancolia profunda, a lembrança de um tempo em que as coisas poderiam ter sido diferentes. O medalhão era mais do que uma joia, era uma chave para um passado doloroso e para a verdade que se recusava a ser esquecida. Fernando, em sua desesperada busca por fundos, confrontou Dona Beatriz sobre uma propriedade antiga, um terreno valioso que ela se recusava a vender. Mãe, precisamos desse dinheiro. Se vender aquele terreno, podemos saldar parte das dívidas. Sua voz era um misto de súplica e exigência. Beatriz, com a voz firme, respondeu: aquele terreno não está à venda, Fernando. Ele tem um significado que você jamais entenderá. A recusa de Beatriz acendeu a fúria de Fernando. Ele não conseguia compreender a obstinação da mãe, apegada a um pedaço de terra enquanto o império desmoronava. A discussão se acalorou, as palavras cortantes, revelando a fenda cada vez maior entre mãe e filho. Uma fenda que não era apenas financeira, mas emocional, construída sobre anos de segredos e incompreensão. Sofia, passando por um corredor próximo à sala de estar, ouviu fragmentos da discussão acalorada entre seu pai e sua avó. Não vai entender. Tudo está desmoronando. Segredos. As palavras soltas, como tiros no silêncio da mansão, foram o suficiente para alarmá-la. Seu coração acelerou e uma sensação de pavor a invadiu. Era a confirmação de que algo grave estava acontecendo, algo que eles estavam tentando esconder dela. A inocência de Sofia, antes inabalável, estava agora seriamente comprometida. A curiosidade se transformou em uma necessidade urgente de saber a verdade, de entender o que estava por trás daquela cortina de mistério e tensão. Ela sentia que a casa que amava estava se tornando um labirinto de segredos, e ela estava determinada a encontrar a saída. Abatida pela discussão com Fernando, Dona Beatriz procurou Helena. Em um momento de profunda vulnerabilidade, ela desabafou. Helena, eu cometi um erro terrível há muitos anos. Um erro que pode destruir tudo, até mesmo a Sofia. Sua voz era um lamento, seus olhos marejados de lágrimas. Helena, com a calma de quem já conhecia a dor de Beatriz, segurou sua mão, oferecendo conforto silencioso. Dona Beatriz, alguns erros são difíceis de apagar, mas a verdade sempre encontra um caminho. As palavras de Helena eram enigmáticas, mas transmitiam uma sabedoria ancestral, a compreensão de que o passado, por mais enterrado que estivesse, sempre voltaria para assombrar o presente. Beatriz sentiu um alívio momentâneo ao compartilhar seu fardo, mas a angústia de saber que a revelação era iminente ainda a consumia. Gustavo, após dias de reflexão e angústia, tomou uma decisão difícil. Ele sabia que não poderia mais adiar o inevitável. Com a pasta de documentos incriminadores em mãos, ele fez uma ligação para um colega de um escritório de advocacia renomado, especializado em crimes financeiros. Eu tenho um caso aqui que envolve uma família muito conhecida. As evidências são claras. Sua voz era firme, mas a seriedade da situação pesava em cada palavra. A lealdade à família Medeiros havia chegado ao seu limite. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Gustavo estava ciente das repercussões, do escândalo que se seguiria, mas sua consciência não lhe permitia mais ser cúmplice de uma fraude. Ele estava prestes a acionar uma bomba que explodiria o império em ruínas, sem volta.
Em um momento de distração de Helena, Sofia encontrou o medalhão de prata que a governanta havia descoberto no sótão. Ele estava sobre uma mesa, como se esperasse ser encontrado. Curiosa, Sofia pegou o objeto virando-a nas mãos. A luz refletia nas inscrições quase legíveis. Para meu amor, sempre. M.R. O M.R. ressoou na mente de Sofia. O nome parecia familiar, mas ela não conseguia se lembrar de onde. De repente, a lembrança do recorte de jornal com o escândalo veio à tona. Havia uma conexão, ela sentiu. O medalhão, um objeto tão pessoal, parecia ser a chave para desvendar o mistério do passado, para entender quem era M.R. e qual era a sua ligação com a família Medeiros. A busca de Sofia pela verdade se tornava cada vez mais pessoal e urgente. A cada dia que passava, Fernando se afundava mais em sua teia de mentiras e planos desesperados. Em uma conversa telefônica secreta, ele delineou um esquema arriscado, quase criminoso para salvar a empresa. Precisamos de um empréstimo ponte, mas com garantias que não podem vir à tona. Sua voz era carregada de uma moralidade corroída, a face da ambição se transformando em desespero. Ele estava disposto a tudo, a cruzar qualquer linha ética para manter o que restava do império. O medo da humilhação pública, de ver o nome Medeiros em ruínas, era mais forte do que qualquer senso de certo ou errado. Fernando estava se tornando um homem perigoso, um homem que não tinha mais nada a perder, e essa era a sua maior ameaça para todos ao seu redor. Naquela noite, Dona Beatriz foi assombrada por um pesadelo vívido. Ela se via em um incêndio, as chamas consumindo a mansão, e no meio do caos, sendo levada para longe dela. Ela acordou em pânico, o grito preso na garganta, o corpo coberto de suor frio. O pesadelo era um reflexo de seus medos mais profundos, da culpa que carregava por um passado que ela tentava esquecer. A criança no sonho, um fantasma de sua própria consciência, representava uma perda, um sacrifício. Ela sabia que o fogo do sonho era o fogo da verdade, que estava prestes a consumir tudo o que ela conhecia, revelando as cinzas de um império construído sobre segredos e dores. A noite era longa e as sombras do passado pareciam dançar nas paredes de seu quarto. Com o medalhão em mãos e a curiosidade aguçada, Sofia decidiu confrontar Fernando indiretamente. Pai, eu encontrei este medalhão, tem as iniciais M.R. Você sabe quem é M.R.? Fernando, que estava distraído, enrijeceu ao ouvir as iniciais. Seu rosto empalideceu e ele reagiu com uma raiva inesperada. Onde você achou isso? Isso não é da sua conta, Sofia. Pare de fuçar nas coisas antigas. A reação exagerada de Fernando foi a confirmação que Sofia precisava. Havia um segredo e M.R. era parte dele. A defensiva de seu pai apenas alimentou sua determinação. A inocência de Sofia estava se esvaindo, dando lugar a uma mulher decidida a desenterrar a verdade, não importa o quão dolorosa ela pudesse ser para sua família. Em um canto escondido da casa, Helena tinha seu próprio santuário de memórias. Uma pequena caixa de metal, bem guardada, continha fotos antigas. Ela as folheava com carinho, seus olhos pousando em uma, sorrindo ao lado de outra mulher, de beleza marcante, que não era o pai de Fernando. As duas pareciam cúmplices, unidas por um laço profundo. Em outra foto, a mesma mulher segurava um bebê, e o medalhão que Sofia encontrara estava em seu pescoço. O coração de Helena apertou-se. Ela sabia a história por trás daquelas fotos, um amor proibido, uma traição, um segredo que Beatriz havia guardado a vida inteira. A verdade era muito mais complexa e dolorosa do que qualquer um poderia imaginar, e aquelas fotos eram a prova silenciosa de um passado que estava prestes a explodir. Gustavo, com a consciência pesada, mas a determinação inabalável, passou a noite preparando um relatório detalhado. Cada número, cada transação, cada nome de empresa de fachada foi meticulosamente documentado. Ele sabia que aquele documento seria a sentença de morte para o Império Medeiros e, possivelmente, para a liberdade de Fernando. As palavras fraude, desvio de fundos e lavagem de dinheiro estavam escritas em negrito, como golpes de martelo.
Não havia mais como voltar atrás. A lealdade à família havia substituída pela lealdade à justiça. O advogado sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma estranha sensação de alívio. A verdade finalmente estava sendo colocada no papel, pronta para ser revelada, custasse o que custasse. Impulsionada por sua crescente desconfiança e pelas pistas do medalhão e do recorte de jornal, Sofia começou a vasculhar os pertences antigos de sua avó. Em um baú esquecido no fundo do armário de Beatriz, ela encontrou um diário empoeirado, com a capa de couro desbotada. As primeiras páginas eram sobre a infância de Beatriz, mas em um ponto a caligrafia mudava, tornando-se mais apressada e angustiada. Sofia leu uma entrada que fez seu sangue gelar. O segredo de MR é pesado demais. Se Fernando descobrir, tudo estará perdido. Minha única esperança é manter isso enterrado para sempre. Não posso perder mais ninguém. O diário era a voz silenciosa do passado, revelando uma verdade que Beatriz havia tentado esconder por toda a vida. Sofia sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O império de sua família não era apenas financeiro, era um império de mentiras, e ela estava prestes a descobrir a verdade mais devastadora de todas. Fernando recebeu uma ligação. Seu rosto, antes tenso, relaxou em um sorriso sombrio. O acordo está feito? Excelente! Não se preocupe, o dinheiro será transferido. Ele havia conseguido, mas a um custo que ainda não podia mensurar. Havia um brilho de triunfo em seus olhos, misturado com uma ponta de dread. Ele sabia que havia feito um pacto com o diabo, mas a salvação do império, ou pelo menos o que ele acreditava ser a salvação, justificava qualquer meio. Fernando estava convencido de que havia vencido, mas o espectro das consequências pairava sobre ele. Mal sabia ele que, enquanto celebrava sua vitória, as fundações de seu império já estavam sendo corroídas por verdades muito mais antigas e profundas do que qualquer dívida. Na sala de estar, a noite caía novamente sobre a mansão. Dona Beatriz estava sentada, Helena ao seu lado, e Sofia, com o diário empoeirado em suas mãos, aproximou-se delas. Seus olhos encontraram os de Beatriz, cheios de uma mistura de dor e questionamento. Beatriz, percebendo o diário, fez um movimento quase imperceptível de resignação. Helena, com seu olhar sábio, apenas observava, sabendo que o momento da verdade havia chegado. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo farfalhar das páginas do diário nas mãos trêmulas de Sofia. O império estava em ruínas, e a revelação contida naquelas páginas prometia não apenas destruir o que restava da fortuna, mas também o coração e a alma da família Medeiros. O que Sofia leria mudaria suas vidas para sempre. Continua.